bem-vindos ao módulo de bioética do curso de especialização em direito sanitário. Eu sou o professor Marcelo e o assunto de hoje é principialismo na bioética. A corrente principialista constituída de 4 princípios, não é? Os autores idealizadores da teoria são os filósofos, o filósofo Beauchamp e o teólogo Childress, ambos do Instituto Kennedy de Ética dos Estados Unidos. Os autores, eles fundamentam a teoria principialista em virtudes humanas, né? E essas virtudes, elas são complementares, né, à moral, ou seja, é necessário que exista virtudes humanas que devem ser potencializadas, estimuladas, né? Isso na análise dos conflitos, fazendo com que a ética e a bioética façam esse julgamento moral. Então, a moral é a obediência de normas, costumes, mandamentos culturais, e a ética faz, então, o julgamento, né, a teorização desses valores morais, não é? Então, a bioética vem propondo, então, um julgamento para as atitudes humanas diante da vida, né, em vários aspectos. E ele traz, então, como os autores trazem como conceito para princípio, normas gerais de ação que permitem a formulação de regras detalhadas. Então, a fundamentação epistemológica que sustenta a teoria principialista então, a questão ética vinculada fortemente à virtude humana. E a virtude humana são variáveis, né, que são muito subjetivas, né, como honestidade, confiabilidade, compaixão, respeito, enfim. Em 74, o governo norte-americano instituiu uma comissão, né, para fazer estudos em relação à proteção dos participantes de pesquisa, né? Então ele criou a Comissão Nacional de Proteção aos Sujeitos das Pesquisas Biomédicas. 74, a gente já tem aí todo aquele histórico que vimos, né, no início da primeira discussão, dos eventos com seres humanos nas pesquisas durante a Segunda Guerra Mundial. Tivemos uma grande denúncia a partir do texto de Henry Beecher, em 66, onde ele denunciou várias pesquisas, mais de 20 pesquisas com seres humanos, onde houve infração aos princípios de dignidade e direitos humanos. Então, em 78, foi publicado o relatório Belmont, que se tornou famoso, né, na bioética, na legislação com pesquisa com seres humanos, e esse relatório apresentou 3 princípios básicos, né, que são a beneficência, a autonomia e justiça vinculados ao sujeito de pesquisa, ao participante de pesquisa, né, de pesquisa clínica. Então, a beneficência, ela falava, né, ela fala, na verdade, que o risco tem que ser menor do que o benefício. Então, uma vez que eu não sei aquele risco específico do teste de um medicamento, esse medicamento não deve ser testado em humanos. Ele tem que ir para uma fase pré-clínica, né, animais, uma fase inicial em células, depois animais e depois vir para a parte de pesquisa clínica com seres humanos. A autonomia, ela trata da necessidade do consentimento informado, que persiste com a mesma intenção até os dias atuais na pesquisa com seres humanos, né, e foi ampliada na bioética, né, na questão da autonomia dos pacientes, né, no ambiente hospitalar, em várias outras áreas da bioética, inclusive. E a justiça em relação à equidade diante dos participantes da pesquisa. A questão da equidade de
A equidade que vai ao encontro à ausência de discrepâncias éticas entre participantes, entre grupos de pesquisa. Então, eu não devo ter um padrão de pesquisa para um grupo que é mais vulnerável e outro padrão para um grupo não vulnerável. Exemplo que hoje é criticado muito na bioética é o duplo padrão de pesquisa, onde países pobres, né, como na África, existe um padrão de pesquisa e em países desenvolvidos outro padrão de pesquisa menos agressivo. Isso é condenado pela bioética, né, esse duplo padrão de pesquisa. Então, os autores, né, Béchamp e Childress, em 79, eles publicam a obra Princípios da Ética Biomédica e apresenta a ampliação de 3 princípios para 4 princípios. Ele, nessa obra, né, essa obra que tem mais de 300 páginas, ela trata somente dos princípios e da fundamentação desses princípios. E eles ampliam, né, a autonomia, amplia a questão da beneficência e da justiça para além simplesmente da pesquisa com seres humanos. Então, quarto princípio, não maleficência. A autonomia é a questão da autoafirmação do participante, né? Ela traz na sua formulação negativa que as ações autônomas não devam ser controladas nem limitadas. Ou seja, se o paciente ele não quer tomar a medicação, ele não vai tomar, né? Então tem que ter outros artifícios de conscientização, de diálogo, né, para se chegar num consenso com esse paciente. A autonomia dele prevalece em relação à beneficência ou paternalismo profissional. E na sua formulação positiva exige que a autonomia das pessoas seja respeitada. Então, não infração e respeito à autonomia. O consentimento informado, ele deriva-se, né, então, da autonomia, né, e tem grande força, né, hoje nas pesquisas com seres humanos e no cuidado em saúde. Temos o termo de consentimento livre e esclarecido, né, onde os pacientes assinam diante de algum procedimento, e na pesquisa com seres humanos também, né, quando ele vai experimentar, fazer testes de novos equipamentos ou de novos medicamentos. A não maleficência é a questão em relação à ausência de danos, né, ao paciente, não fazer mal. Então, a não maleficência, ele indica ao profissional que ele deve ter toda a ação direcionada ao bem, não causar dano. E se porventura tiver ou dúvida em relação ao benefício de uma técnica, de um tratamento, a conduta deve ser revista. A beneficência, a obrigação de fazer o bem em benefício dos outros, né, remete também a outro assunto bem polêmico, que é o paternalismo profissional, o paternalismo hipocrático. Você pensar que o profissional vai atuar diante do não consentimento ou da ausência de consentimento por algumas situações onde esse paciente não pode se comunicar, né, como a situação de emergência, né, onde o profissional toma as suas condutas ali diante daquela gravidade. E o paternalismo profissional, ele, então, não pode ser entendido pelos profissionais, pelo médico ou qualquer outro profissional que seja, como um poder absoluto, né? Lembrando que a beneficência ela não pode se sobressair ou se tornar maior do que a autonomia do paciente, e nem a autonomia ser maior do que a beneficência. Então, é essa questão aí que muitas vezes causa um dilema, né, na análise. A justiça é entendida como distribuição igualitária, equitativa e apropriada na sociedade. O contexto de justiça dos autores norte-americanos é um contexto de justiça que não é estendido da forma ampla como a gente trabalha aqui na América Latina ou no hemisfério sul do planeta, né, do hemisfério sul global.
porque as condições socioeconômicas, os problemas sanitários são diferentes, né, do hemisfério norte. Então, na obra, eles dão uma dimensão menor à questão da justiça, quando comparada com a nossa justiça equitativa que a gente trabalha aqui na nossa saúde pública, na América Latina, no Brasil. Então, os princípios têm uma pretensão de ser universal, mesmo que depois ocorressem críticas, né, sobre eles não conseguiram, né, essa pretensa capacidade de discussão de todos os conflitos que aparecessem nas ciências biomédicas. Então, ele não tem caráter absoluto, eles são independentes entre si e prevalecerá o princípio que melhor resolver o conflito moral. E eles são princípio prima facie, ou seja, é um dever que o profissional tem diante daquele paciente, daquele sujeito de pesquisa que está ali sobre os seus cuidados, sobre sua responsabilidade, não é? Então eu trouxe um exemplo, né, de um usuário do serviço de saúde que recusa receber o tratamento e a análise da autonomia do paciente será decisiva em relação à beneficência profissional. Então você tem um dilema, né, entre autonomia e beneficência, e aí, claro, que a autonomia prevalecerá. Mas aí o paciente não vai tomar medicação e o tratamento da saúde? A gente precisa estimular outros mecanismos de reflexão, né? Outros mecanismos de apoio para esse paciente, para ele se empoderar dessa informação e ele dar o seu consentimento, né, sobre aquela terapêutica, aquele cuidado. O dever prima facie é uma obrigação que deve ser cumprida, ao menos que exista um conflito entre eles. Então, outro exemplo aqui, o usuário do serviço de saúde é levado pelo serviço móvel de urgência ao pronto-socorro em situação de emergência. A situação de emergência é aquela que tem que ser atendida de imediato, porque tem risco de morte imediata. E os profissionais iniciam o procedimento de reanimação sem o prévio consentimento do paciente ou familiar. Então, a situação extrema, onde tem um dilema ético entre autonomia versus beneficência do profissional, paternalismo. E aí, dessa forma, o profissional ele vai atuar, né, de forma paternalista com esse paciente, né, iniciando todas as manobras, os medicamentos necessários sem o seu prévio consentimento, né, e sendo eticamente aceito. Então, a teoria principialista, ela foi praticamente hegemônica por quase 20 anos, né, no mundo. Ela foi responsável por disseminar a bioética mundial, tem o seu valor, seu imenso valor para a bioética, né? Iniciou todas essas discussões, inclusive contribuindo muito para a pesquisa com seres humanos e para a relação profissional-paciente. Mas ela se mostrou, com o tempo, principalmente nos países subdesenvolvidos, né, de economia em desenvolvimento, insuficiente diante daqueles macroproblemas sanitários que a gente conhece, como é bem descrito na saúde pública brasileira, né, os problemas sociais. E observou-se, então, a necessidade de outros conhecimentos, outros embasamentos e suportes epistemológicos, né, que contribuísse com essa análise, né, que eu não poderia ficar só falando em justiça e justiça social, né, e não trazer mais nenhum argumento do direito, da filosofia, que contribuísse com essa análise. O assunto continua na próxima discussão, né? O material complementar irá auxiliá-los no entendimento do assunto, e muito obrigado.